Boa tarde, pessoal. Então, dando a sequência ao nosso módulo de bioestimuladores, nós vamos falar agora sobre a hidroxapatita de cálcio, tá? A hidroxapatita de cálcio, tá? É considerado um biomaterial, tá? Então, ela vai ter algumas propriedades diferentes da policaprolactolona, tá? Ela pode substituir aí algumas partes do corpo e permitir a recuperação de funções biológicas, tá? Ela tem aí como característica principal a biocompatibilidade e a biofuncionalidade, tá? Ela é constituinte da fase inorgânica do osso, tá? Mas ela só promove a estimulação e formação óssea quando ela é injetada ao lado de osteoblastos, tá? Então, ela tem, por ser um biomaterial, ela tem essa propriedade, tá? E na derme, né, na estética, ela é utilizada aí para o estímulo de fibroblastos à produção de colágeno, tá bom? Então, vou usar a estrutura química, tá? Da hidroxapatita de cálcio. Ela vai se apresentar aí em pó, tá? Branco ou cinza. Ela vai possuir íons de cálcio e fosfato, tá? Vai se apresentar em forma de microesfera lisa, uniforme e não porosa, tá? E ela vem aí envolvida por um gel carreador, que é a carboximetilcelulose, tá? Então, a hidroxapatita, ela tem uma forma de apresentação diferente da policaprolactolona, tá? Algumas características aí. É, a degradação, ela vai acontecer a partir do metabolismo natural de fagocitose, tá? Então, como vocês já viram na parte da policaprolactolona, as microesferas, elas têm um tamanho que protegem a fagocitose, tá? Por isso, elas conseguem ficar ali no tecido, estimulando todo aquele processo de neocolagênese, tá? O período de degradação dessas microesferas pode variar aí de 9 a 18 meses, tá? E o gel, que é a carboximetilcelulose, que tem na composição, que é o gel condutor delas, demora aí em torno de 3 meses para ser degradado, tá? Então, aí o processo de degradação das microesferas, tá bom, pessoal? As microesferas, elas têm um tamanho aí bem maior do que o macrófago, tá? Então, os macrófagos, eles vão demorar um tempo para conseguir realizar todo esse processo de fagocitose. E é nesse período em que a gente está ali no processo de fagocitose que eu estou estimulando toda a minha parte de produção de fibra colágena, tá? Então, como a gente vê aqui na última imagenzinha, a gente tem a microesfera e o macrófago ali do lado, tá? O processo de fagocitose, ele é lento, tá? Ele não é um processo rápido, tá bom? As microesferas da hidroxapatita, elas são totalmente lisas e uniformes, tá? Então a gente já sabe que quando as minhas microesferas, elas têm uma apresentação lisa, homogênea, contínua, né, uniformes, elas vão produzir uma resposta inflamatória controlada, não tão exacerbada, tá? Isso torna o material totalmente seguro, tá? Porque ele vai gerar uma resposta inflamatória controlada.
Então, a hidroxapatita de cálcio, ela vai ter um efeito, um mecanismo de ação triplo, tá? Em que nós vamos ter, no primeiro momento, um preenchimento imediato, tá? Que é promovido pelo gel carreador, tá bom? Esse efeito de preenchimento imediato, ele é temporário, tá? Que é o tempo ali que o gel demora para ser degradado, vocês viram aí que é de 2 a 3 meses, tá? Volumização e efeito lifting, tá? E esse já é um efeito de longa duração, porque ele é promovido aí pelo novo colágeno que é produzido, tá? E a melhora da qualidade da pele, que também é induzida aí pela, pela remodelação que vai acontecer ali no tecido, tá? Pelo depósito da produção de novas fibras de colágeno ali no local e tem uma longa duração, tá? Então, quando nós vamos observar a histologia, né, uma lâmina histológica de um tecido, tá? Com a hidroxapatita de cálcio, nós observamos algumas características, tá, pessoal? Então, nós podemos observar a presença da microesfera, que são essas bolinhas transparentes, branquinhas, tá? Os macrófagos no gel, o novo tecido que está se formando ali, o depósito de fibra colágeno, é o que está em rosa escuro, e o que está em rosa claro é o gel carreador, tá? Que é a carboximetil celulose. A nova matriz ela é formada a partir da combinação da microesfera da hidroxapatita de cálcio mais o novo colágeno formado, tá bom? E isso vai promover a durabilidade do tratamento, porque aí é onde o paciente vai ver a melhora de espessura dérmica no tecido, tá bom? Aí é onde ele vai ver que o tecido vai ficar mais firme, mais durinho, tá bom? Vai melhorar a flacidez, tá? E aqui eu trouxe um artigo para vocês, tá? Em que a gente tem aí já uma lâmina com amostras já de algumas microesferas já degradadas, já o depósito de fibra de colágeno em vermelho bem escuro, tá? Em que a gente pode observar todo o processo de remodelação do tecido. Quais são as contraindicações do produto? Gente, as contraindicações básicas, tá? De qualquer procedimento. Presença de inflamação crônica, hipersensibilidade, gestantes, lactantes, pacientes com alterações de coagulação, paciente com usos crônicos de anti-inflamatórios, imunossupressores, tá? E aqui a gente já começa então a falar um pouquinho do preparo e da diluição do produto, tá? A hidroxapatita de todos os bioestimuladores é o mais versátil, tá? Para a região frontal, nós podemos trabalhar aí uma hiperdiluição, tá? Que seria uma seringa de hidroxapatita para 8 ml de soro, tá? Então, eu vou ter em torno aí de 9 ml do produto. Para a região frontal, vou sempre trabalhar a aplicação periosteal, tá bom? Periosteal do meu produto. Então, vou realizar a aplicação periosteal, de forma periosteal. É uma região que é bem vascularizada, tá bom? Então, por isso, nós precisamos tomar bastante cuidado. É uma técnica avançada, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais dessa técnica nos módulos seguintes, tá? Mas eu já gosto de trazer os protocolos para vocês já irem se habituando às técnicas, tá bom? Qual vai ser o preparo e a diluição aí para a região de pescoço, tá? Vou fazer
uma seringa de hidroxapatita mais 4 ml de soro, tá bom? 4 ml de soro, 4 ml de soro, tá? Então, eu vou ter aí um total de 5,25, tá? De produto. Aqui, gente, ele tá trazendo com lidocaína. Eu, particularmente, não gosto de fazer a reconstituição com lidocaína, tá? Porque a lidocaína arde. E aí o paciente ele pode sentir incômodo da lidocaína e não do produto, tá? Então, para o pescoço, uma seringa de hidroxapatita mais 4 ml de soro, tá bom? Vamos fazer aí em torno de 5 leques, cada leque com um vetor, tá? Então, vou distribuir aí uma média de 1 ml e meia por leque, tá? E aí eu vou ter que dividir em cada leque a quantidade de vetores que eu tiver, tá bom? Se eu tiver 5 vetores em cada leque, eu vou fazer uma média de 0,3, uma retroinjeção de 0,3 por vetor, tá bom? O indicado, 2 sessões com intervalo de 4 semanas, tá? Toxina botulínica para relaxamento platismal sempre antes. Faço 15 dias depois, faço o retorno da toxina. Se estiver tudo ok, já faço meu bioestimulador de colágeno, tá? Para a região dos braços, vamos fazer toda a marcação bonitinha, tá, pessoal? E vamos fazer a mesma reconstituição. Uma seringa de hidroxapatita de cálcio mais 4 ml de soro. Então, hidroxapatita de cálcio, gente, eu sempre vou trabalhar na reconstituição com soro, com soro, com soro. Hidroxapatita sempre vou trabalhar com soro. Faço aí o meu ponto anestésico, faço os meus leques e dentro dos leques eu vou desenhar os vetores, tá bom? Para a região de interno de coxa, tá bom? É uma região grande, é uma região que vai bastante produto. Então, a hidroxapatita de cálcio não é o produto mais indicado para essa região, tá? Porque por mais que a gente faça a reconstituição, a gente vai conseguir aí no máximo 5 ml. E é uma quantidade muito baixa para essa região. Então, nem que a gente utilize uma seringa para cada interno de coxa, a gente consegue alcançar um resultado satisfatório, tá? Mas a reconstituição, uma seringa de hidroxapatita mais 4 ml de soro, tá bom? E indicado de 2 a 3 sessões com intervalo de 4 semanas. Quando a gente vai realizar, então, o protocolo para as mãos, a reconstituição para as mãos, tá? Vou utilizar uma seringa de produto mais 4 ml de soro fisiológico, tá? E aí, pessoal, eu vou ter um total de 5 ml, tá? Eu posso dividir 2 ml e meia para cada mão, ou eu tenho a opção de fazer 2 seringas, uma para cada mão, e aí eu vou ter 5 ml para cada mãozinha, tá bom? Vai depender aí da possibilidade do meu paciente, do que ele pode investir, de como tá a flacidez, tá bom? Tenho a opção de trabalhar a aplicação da hidroxapatita de cálcio junto com o Skin Buster, tá? Então, faço o preparo da hidroxapatita, faço as retroinjeções, aplico, depois eu venho com o meu Skin Buster. O Skin Buster, ele tem várias possibilidades. Eu posso aplicar ele com pápulas, como é o exemplo aqui da foto. Isso vai acontecer quando eu utilizar, por exemplo, o Skin Buster da Restylane. Por quê? Porque ele tem uma pequena reticulação no produto, tá? Agora, se eu pegar um Skin Buster da Biometil, por exemplo,
que é totalmente líquido, eu posso até substituir o meu soro pelo Skin Buster, porque eu já vou entregar uma hidratação para o meu paciente junto com o bioestímulo de colágeno, tá bom? E aí, quando a gente vai falar um pouquinho sobre, quando a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo íntimo feminino, tá? De bioestimulador de colágeno. A hidroxapatita é um excelente material para que a gente trabalhe essa região, tá? Pela estrutura das microesferas serem lisas, homogêneas, promoverem uma inflamação, um processo inflamatório mais reduzido, não tão exacerbado, tá? Então, a chance de eu criar um nódulo nessa região é menor quando eu utilizo a hidroxapatita de cálcio, tá? Então, pessoal, como vai ser o preparo, a reconstituição desse produto? Tá? Eu vou pegar uma seringa de produto, mais 4 ml de soro fisiológico, mais 1 ml de lidocaína. Então, eu vou ter o total aí de 6,25 de produto, tá? E aí eu vou dividir, vou fazer a marcação, ponto anestésico, tá bom? Vou fazer pertúrgico com agulha 18 e vou fazer a retroinjeção, então, de 3 ml para cada lado, tá? Então, uma seringa de produto, mais 4 de soro, mais uma de lidocaína. Aqui a gente tem que usar a lidocaína porque é uma região bem sensível, tá? Então, é uma região que demanda um pouco mais de anestesia aí, tá bom? Quais são as orientações pós-procedimentos? Compressas frias, tá? Evitar o sol, bronzeamento, saunas, massagear a área suavemente se houver nódulos palpáveis, tá? O inchaço e a dormência, eles são comuns, mas eles tendem a desaparecer 7 a 10 dias após a aplicação do produto, tá bom? E ficou faltando eu passar a reconstituição também facial para vocês, tá bom? Então, anotem aí, reconstituição facial da hidroxapatita de cálcio, tá? Então, nós vamos ter uma seringa, tá? De produto, que vem 1,25, e eu vou fazer 1 para 2. Então, se eu tenho 1 ml e 25 de produto, eu vou aspirar aí em torno de 2 ml e meia, 3 ml no máximo de produto, tá? E aí eu vou ter um total de 4 ml, ok? Dessas 4 ml, vou dividir 2 ml para cada M-face. Então, 2 ml para o lado direito, 2 ml para o lado esquerdo, tá? 1 ml vou fazer na região malar, e aí a outra ml eu vou dividir entre contorno, marionete, tá? Regiões aí que eu possa vir a trabalhar. Posso fazer também a hidroxapatita de cálcio, sem reconstituir com o soro, ela como vem na sua apresentação, como ela vem na seringa, posso fazer, injetar como ela vem na seringa? Sim, posso fazer isso de forma periosteal a fim de devolver uma estrutura, uma reestruturação óssea para o meu paciente. Então, se eu vejo que eu tenho um paciente que tem uma perda de estrutura óssea ali, que não é só flacidez, é perda de estrutura óssea, eu posso fazer, então, a aplicação da hidroxapatita de cálcio sem diluí-la no soro, tá? Faço a aplicação como ela vem na seringa periosteal, pontos de MD codes, tá? E vocês vão ver no módulo de preenchimento. Mas é uma forma também de conseguir reestruturar toda a parte de perda óssea do meu paciente e posso trabalhar, por exemplo, peguei um paciente que tem aí
a possibilidade de fazer 2 seringas, ok? De hidroxapatita. Posso fazer uma seringa periosteal, como ela vem na apresentação da seringa, e posso fazer a outra seringa hiperdiluída no soro, tá? Então, posso trabalhar uma seringa periosteal, como ela vem na apresentação, e posso trabalhar a outra seringa fazendo aí a reconstituição de 1:2, tá? Uma seringa do produto, mais 2,5 ml a 3 de material, tá? Tendo aí um total de 4 ml, tá bom? As principais intercorrências que nós vamos ter aí com a hidroxapatita, pessoal. Compressão pode acontecer quando você utiliza ela sem hiperdiluir, e nodulação, tá? As intercorrências de todos os bioestimuladores nós vamos ver no final dessa aula, tá bom? Então, finalizamos por aqui. Hoje no mercado nós temos várias marcas de hidroxapatita de cálcio, tá? Nós temos a BioPlus, temos Diamond, que é da Renova, Radiesse, que é da Mers, temos o Nutriex, tá? Todos têm a mesma concentração de hidroxapatita de cálcio, tá? Utilizo eles muito bem na clínica, são bioestimuladores que não promovem o edema exacerbado, tá? Então, podemos trabalhar com todos eles com segurança, tá? Então, foquem em todas as estruturas, as características do material, forma de apresentação molecular, protocolos para a região facial, corporal, para a região íntima, tá bom? Que isso será cobrado na prova, tá bom, pessoal? Então, paramos por aqui o ácido, a hidroxapatita de cálcio, e aí vou para agora para a próxima aula, que será o ácido L-polilático, tá bom? Um grande beijo.